Mas afinal, o que significa patrimônio histórico? Um conjunto de ações humanas, por vezes de valor inestimável, que tem valor artístico e cultural, assim declarado ou reconhecido, impulsionam a uma política, a uma ideia de preservação disso. Numa espécie de ponte entre o passado e o futuro, que o presente tem a obrigação de preservar, de valorizar. Se nós formos considerar o patrimônio histórico ao redor do mundo, foi a partir do Renascimento que a sociedade acordou para isso, diante de todo o acervo produzido por aquela época de luzes. Depois, imediatamente com a descoberta da imprensa, estas obras, esses documentos históricos, que também atingem esse patrimônio, começaram a ter uma difusão muito mais frequente, com muito mais eficiência. E, portanto, o cuidado da sociedade humana começou a aumentar. Depois, um pequeno apagão em torno da Revolução Francesa, a Revolução Liberal, porque se instalou uma espécie de anarquia pós-revolução, em que o Estado precisou agir com muita urgência na preservação do patrimônio histórico em França e, de certa maneira, com outros países da Europa fazendo exatamente a mesma coisa. Depois da Segunda Guerra Mundial, alertou a sociedade internacional de que era preciso fazer alguma coisa. E a própria ONU, então, recebe como um dos seus braços a Unesco, que trata dessa temática. No Brasil, o assunto é mais ou menos recente. Por quê? Porque só com o Decreto 25 de 1937, durante o Estado Novo, implantado por Vargas, nós começamos a tratar do patrimônio histórico. Porque nossa memória é relativamente recente e relativamente curta, infelizmente. Porque as primeiras imagens do país ou da sociedade brasileira que tinham raízes na metrópole foram feitas por europeus. E, portanto, isso foi um trabalho muito lento para se descobrir efetivamente a necessidade dessa preservação. E Cachoeira do Sul, de certa maneira, é uma cidade que, quinto município do estado, já foi uma cidade belíssima sob esse ponto de vista. E hoje, desfigurada, basta circular pelas principais vias da cidade para se ter noção de que isso é apenas uma pequena porção do que já representou Cachoeira para esse cenário rio-grandense e brasileiro. E, no entanto, agora há sempre, claro, uma resistência que deve ser encarada com muita cautela quando se trata de destruir algum bem de importância histórica e cultural. É muito cedo para se falar ainda, mas dá para se observar que os conselhos municipais de patrimônio histórico também têm seus irmãos quando a política é estadual ou federal. Mas vamos nos ater realmente à questão local. É preciso muito equilíbrio na composição desses conselhos, no sentido de que seus componentes não podem extrapolar em número, por exemplo, determinados interesses. Não pode, por exemplo, o Executivo Municipal ter um número expressivo de conselheiros e reter outras iniciativas e reter outros representantes de camadas inteligentes da sociedade para que também possam trazer a opinião quando se trata de se falar-se em preservação de patrimônio histórico. É preciso ter ideia de que o centro histórico de Cachoeira, que existe de fato, poderá existir de direito, que compõe-se daquele entorno do Paço Municipal. É preciso ter muita cautela, é preciso muito exame. A Constituição Federal de 88 trouxe mecanismos importantíssimos de preservação desse patrimônio. O Ministério Público recebeu incumbências importantíssimas através, por exemplo, da ação civil pública antecedida de um inquérito civil que pode apurar eventuais irregularidades a respeito daquilo que se trata da memória e da inteligência de uma sociedade quando o patrimônio público estiver prestes a ser alvejado. É importante que se estabeleça um estado de consciência para que não se apague a memória. João de Barros já dizia lá pelo século XV na Europa, em Portugal, que um homem que não preserva o seu próprio patrimônio histórico, não ajuda a preservar e valorizar, provavelmente tem cérebro de menino. É importante que tenhamos consciência, tenhamos noção de que patrimônio público não é um tema que se relaciona com uma elite cultural. Não, patrimônio público decididamente e definitivamente pertine a toda a sociedade, ao povo, a uma sociedade local, estadual ou federal. Se pensar em termos de país,
para usar esse tipo de linguagem. Portanto, não se pode trazer a esse tema certo ranço de ordem política, porque não há como se fazer ligação da questão do patrimônio histórico com um determinado momento político ou econômico vivido por uma sociedade. Patrimônio histórico tem sentido de perenidade.